Boa noite, pessoal. Daqui uns 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Boa noite, Sidney. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Imagem, som, tá bom, Sidney?
Boa noite, pessoal. Daqui 5 minutinhos a gente já começa, tá bom? Boa noite, Paula, Kátia. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Christian Moon, eu trabalho na Moon Sports Management, que é uma empresa que presta consultoria para estudantes e tenistas que queiram fazer universidade nos Estados Unidos. Então, primeiramente, eu queria agradecer o Edmir, a associação, vocês que estão online, né? Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, Edmir, pelo espaço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que são relevantes com relação a esse projeto de universidade nos Estados Unidos. Eu sou um super apaixonado pelo assunto, eu vivenciei isso na pele, então poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês é bem gratificante, tá? Então, a gente vai tocar em vários assuntos e aí no final da apresentação eu vou abrir para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida que não tenha sido esclarecido ao longo da apresentação, tá? Bom, primeiramente, o objetivo do nosso trabalho aqui é buscar as melhores oportunidades possíveis para cada estudante, para cada família que a gente trabalha, que a gente assessora. Então, nós servimos como uma ponte, né, entre as famílias que não têm tanto conhecimento aqui no Brasil e as universidades nos Estados Unidos que estão buscando fortes candidatos para cada uma dessas escolas. Então, a ideia é que a gente esgote todas as possibilidades, né, de universidades, de opções, e realmente apresente as melhores opções para cada família. Então, eu vou comentar com vocês um pouquinho, começar do início, né,
como é que é feita essa busca por universidade, como é que as universidades avaliam o pessoal aqui do Brasil. Então, a gente tem 3 pilares principais, né? O primeiro deles é o acadêmico, tá? Então, existem algumas formas de avaliação por parte das universidades. Um deles são as notas do colégio. Então, as notas dos 4 últimos anos do colégio são levadas em consideração. Então, do 9º ano para frente, essas notas elas estão valendo, né, para essa avaliação da universidade. O conceito do projeto americano, ele é um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a gente sabe que, pelo menos na maior parte das vezes, a molecada estuda para tirar o 6, o 6,5, né? Passei na média, minha missão está cumprida, meu objetivo foi traçado. Pro projeto americano, isso é um pouco diferente, né? A média, o 6, o 6,5, ele não se torna tão interessante, né? O ideal é que a gente busque as melhores notas acadêmicas possíveis, porque cada universidade tem uma nota de corte, vamos dizer assim, diferente, né? Então, claro que quanto mais alto o nível das universidades, mais altos são os pré-requisitos também, né? Então, a ideia é que a gente tenha um bom desempenho acadêmico, e isso certamente vai ajudar bastante depois lá na frente na seleção de universidades. Vou falar sobre um assunto que está relacionado com a parte acadêmica, que é um tanto quanto polêmico, né? A questão da qualidade do colégio escolhido. Tá? Esse é um tema muito importante, muito delicado, e precisa ser avaliado com muita calma e cautela. Tá? Muitas famílias me perguntam, o que vale mais? O meu filho estudar numa escola fraca e tirar 10, ou é melhor estudar numa escola mais forte e tirar 7,5? A gente sabe que, às vezes, aquele 7,5 de uma escola boa é muito mais suado do que o 10 em outras escolas, né? Eu acredito, às vezes, que esse 10 nessa escola não tão boa, ele é um 10, vamos chamar assim, de mentiroso. Né? É um 10 que, aquela escola que às vezes o pai paga, o aluno passa de ano e tira uma nota boa, mas isso tem um prazo de validade. Né? Num primeiro momento, aquele 10 talvez seja mais interessante do que o 7,5, porque, ao meu ver, não é muito justo, mas a universidade nos Estados Unidos, eles vão avaliar a nota, a média. Então, se a média do Joãozinho é 10 e a minha é 7,5, a média dele, obviamente, vai ficar mais alta, vai ser melhor para ele. Só que, como eu falei, isso é num primeiro momento. Por que é num primeiro momento? Porque, às vezes, a pessoa que está numa escola fraca, né, que tem o 10, aquele 10 mentiroso, ela não tem o hábito de estudar, ela não tem uma base acadêmica, né? E aí, essa pessoa ela vai pagar a conta lá na frente. Eu vejo muito estudante que não tem uma boa formação acadêmica, na hora que vai se preparar para as provas de inglês, não consegue passar. Faz 2, 3, 4 provas e não atinge o resultado que precisa, porque não tem aquele hábito de estudar. O ano passado eu tive uma situação curiosa, né, que eu estava com um garoto que estava ali 16, 17 anos, ele não conseguia passar de jeito nenhum no SAT, e ele falou para mim assim, eu tenho muita dificuldade na matemática, faz 5 anos que eu não estudo, que eu não vejo a matemática. E aí eu parei para pensar, eu falei, mas como que um garoto de 16, 17 anos pode estar sem estudar matemática há 5 anos? Né? Então, essa escolha do colégio, ela precisa ser muito bem avaliada. Né? Às vezes a pessoa não consegue passar nas provas, ou de repente essa conta vai ser paga lá na frente na universidade, a pessoa não consegue acompanhar, então precisa ser muito bem avaliado. Né? Eu acho que o ideal é equilibrar, né, um colégio que dê uma boa formação. Eu acho que a parte acadêmica, no meu entendimento, é a parte mais importante desse projeto, né, mas que também tenha uma certa flexibilidade, vamos dizer assim, porque não adianta o estudante ter aula de manhã, à tarde, não conseguir treinar, não conseguir passar um torneio, jogar, né, viajar. Então tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio. Né? Vou tocar no ponto um pouquinho do ensino médio. Né? Muitos pais me falam, olha, meu filho está com 12, 13 anos, será que não seria interessante eu colocá-lo no ensino à distância para ele poder jogar tênis?
gente, muito cuidado com isso, né? Eu respeito todas as opiniões, mas não sei se é efetivamente o melhor caminho, né? Eles têm 12, 13, 14 anos, eles são muito novos, né? Eles precisam ter relações sociais com as pessoas, eles precisam ter uma boa base. A gente sabe que, pelo menos na maioria dos casos, o ensino à distância ele é mais fraco, né? Os meninos eles gostam de jogar tênis, estudar, na maioria das vezes, é um pouco mais difícil do que ir lá e jogar um set. Então, se a gente tira eles da escola, a situação fica muito difícil lá na frente. Eu avalio caso a caso, tá? Então, de repente, a orientação que eu vou passar para o Edmir vai ser diferente da situação que eu vou passar para o Sidney, né? Os perfis são diferentes, os objetivos são diferentes. A grosso modo, eu tomaria muito cuidado em colocar o filho de vocês numa escola fraca, eu tomaria muito cuidado em colocar o filho de vocês no ensino à distância muito novo. Num terceiro ano, eu acho que é mais ok de se avaliar, porque né, normalmente a gente sabe que o terceiro ano, os colégios, eles focam mesmo no vestibular, eles assim, é bem puxado o colégio, e para quem está nesse projeto americano, o vestibular às vezes não vai ajudar muito. Então, vou colocar o meu filho numa escola online num terceiro ano para ele poder jogar tênis e para ele poder estudar mais inglês, é de se pensar. Antes disso, eu tomaria muito, muito cuidado, tem que ser bem avaliado, porque senão depois isso custa caro lá na frente, tá? Então, voltando para a nossa busca, o primeiro ponto é o acadêmico, o segundo ponto é o tênis. Os treinadores têm algumas formas de avaliar os tenistas aqui no Brasil. Uma delas é através de um vídeo, uma filmagem, né? Então a gente faz um vídeo de mais ou menos 2 horas, edita e manda os melhores momentos para os treinadores. Obviamente que nenhum treinador vai avaliar um jogador ou vai oferecer uma bolsa com base em 10 minutos de melhores momentos. Então essa é uma das avaliações para o treinador ver um pouco da parte técnica do jogador, ver como é que ele é, como é que a postura enquadra e assim por diante. Um outro fator que é importante, torneio histórico, quais são os melhores resultados, ranking. Então, tudo que a gente tiver de ferramenta, de histórico, para convencer um treinador americano que o nosso atleta é um atleta em potencial, a gente vai convencer. Hoje em dia, uma das ferramentas mais usadas para avaliação dos treinadores não é mais o ranking ITF, não é mais o ranking CBT, também são usados para avaliação, mas hoje o mais usado é o UTR, o UTR, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O UTR nada mais é do que é uma ferramenta que basicamente ele avalia o quanto competitivo o atleta é. Então, aquela história de que vou jogar torneio lá no fim do mundo para caçar ponto, não existe mais. Entre eu jogar um torneio muito fraco e ser campeão, ou jogar um torneio mais forte e conseguir competir bem e perder, eu fico com essa segunda opção. Para vocês terem uma ideia, esse ranking UTR, ele vai de 0 a 16, é uma escala, então todos os jogadores do mundo estão nesse ranking. Então, você pega o Roger Federer é 16, talvez o Rogerinho é 15, um super juvenil é 14 e assim por diante. Então a ideia é que eu tenha a oportunidade de competir contra bons atletas com rankings melhores do que eu, para que eu tenha a chance de subir. Tudo vale. Vitória, obviamente, derrota vale, número de games. Então eu perder um jogo 7-5, 7-5 ou 6-1, 6-1 faz diferença para essa pontuação. Então a seleção dos torneios que são jogados pelo atleta, é muito importante também, tá? Então, não tem aquela necessidade de sair jogando torneio em todo lugar, eu acho que tem que ser muito bem avaliado. O terceiro ponto, além do acadêmico e do tênis, é a questão financeira, né? O financeiro é um ponto importante que pode abrir ou fechar o leque de opções de cada estudante, tá? Então, é um ponto que a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente. Um dos pontos mais importantes desse projeto, na minha opinião, é o tempo de preparação que cada estudante, que cada atleta tem realmente para se preparar até a universidade, tá? Então, eu percebo
uma diferença muito grande naquele atleta, naquele estudante que começa uma preparação com 2, 3 anos de antecedência e aquele que me procura com 6 meses de antecedência. Existem uma série de etapas que precisam ser cumpridas ao longo dessa fase de preparação, né, vamos dizer assim, e essas etapas elas podem ser cumpridas num período longo ou curto de tempo. Obviamente que com mais tempo, tudo fica mais fácil, né? O estudante tem mais tempo de se preparar, de estudar, não precisa sair correndo para fazer tudo, é muito mais calmo e o aluno tem muito menos pressão, né, para desempenhar todas essas atividades. Tá? Então, o tempo de preparação é muito importante. O que eu normalmente recomendo é um início de trabalho no segundo ano do ensino médio, um início oficial, uma consultoria, né? Mas obviamente que esse trabalho ele tem que ser iniciado com mais antecedência. Então um garoto de 10, 11, 12 e assim por diante, ele vai jogar tênis, que é o que ele gosta de fazer, ele necessariamente precisa ir bem na escola e ele já pode começar a estudar um pouquinho inglês, né? Criar uma base, fazer ter uma formação dentro do inglês para que depois ele tenha menos dificuldade lá na frente na hora de estudar para as provas, tá? Vou falar um pouco de perfil de universidade, tá? Gente, tem mais de 3.000 universidades nos Estados Unidos. Tem muita opção de escola e tem os mais diversos perfis que vocês podem imaginar. Então, tem universidades que têm um acadêmico e um tênis bem fortes. Tem escolas que têm um acadêmico muito forte e um tênis um pouco mais acessível. Um tênis muito forte, um acadêmico mais acessível e os dois aqui embaixo, tá? Então, eu costumo dizer que existe oportunidade para todo perfil. Obviamente que se a gente tem um estudante e um atleta muito bom, o trabalho é facilitado, né? O leque de opções ele aumenta, a qualidade da escola de repente aumenta. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, muitos pais me questionam, olha, mas o meu filho não joga tão bem tênis, ele não vai conseguir ir para a universidade. Não é verdade, né? Tem universidades, academicamente falando, muito boas, onde o tênis é mais acessível, né? Eu tenho até um exemplo agora, recentemente, uma menina que não jogava um nível de tênis tão alto, não participou de tantos torneios e teve notas excepcionais. E ela foi com uma bolsa completa para os Estados Unidos acadêmico. Ela tinha notas muito boas mesmo, mas, claro, o ideal é a gente achar um equilíbrio entre as duas atividades. Eu sempre digo que o colégio não pode atrapalhar a rotina do tênis e o tênis também não pode atrapalhar a rotina acadêmica. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio para que as duas atividades sejam desenvolvidas e o aluno tenha um perfil completo, tá? Vou falar um pouquinho da questão de nível de tênis, as ligas esportivas, as diferentes divisões, tá? Bom, a liga esportiva mais conhecida, talvez, é a NCAA, a NCAA. Eu digo que é a mais conhecida, talvez a mais importante, porque é a que tem o maior número de universidades dentro dela. Tá? A NCAA está dividida em 3 divisões, divisão 1, divisão 2 e divisão 3. Ao contrário do que muita gente pensa, não é por nível. O pessoal acaba fazendo uma associação com o futebol brasileiro, né? Divisão 1 é São Paulo, Palmeiras, Corinthians, assim por diante. Divisão 2 são equipes mais fracas. Não é bem assim. Divisão 1 são universidades que oferecem 14 ou mais modalidades esportivas, tá? Então, normalmente são escolas um pouco maiores, que têm a estrutura para oferecer todos esses esportes. Normalmente, eles têm investimentos maiores também. A Divisão 2 são universidades com menos esportes, de 13 para baixo normalmente. Então, são escolas um pouco menores, têm investimentos um pouco menores também. E a característica da Divisão 3 é que eles não oferecem bolsas esportivas. Então, o estudante que vai para a Divisão 3, ele depende única e exclusivamente de uma bolsa acadêmica. Tá? Na média,
Se a gente pegar a parte esportiva, essas divisões são só pela parte esportiva, tá? Deixar isso bem claro, não tem nada a ver com a parte acadêmica. Na média, se você pegar as 50 melhores escolas da divisão 1 e as 50 melhores da divisão 2, a divisão ela vai ser mais forte. Mas não é uma regra. Existem muitas universidades da divisão 2 que têm programas de tênis mais fortes do que a divisão 1. Então, quando nós fazemos uma busca de universidade para o atleta, para o estudante, a gente abre bem o leque de opções e procura em todas as divisões, né? E a gente apresenta para as famílias o que tiver de melhor. Eu digo isso pelo seguinte, muita gente fica preso, fica fixo aquela questão de só vou se for para a divisão 1. E às vezes nem sabe o porquê. Por que é divisão 1? Porque é mais forte? Não necessariamente, né? Tem perfis e perfis. Eu já mandei gente para a divisão 1 que não aguentou, né? Porque a cobrança é um pouco maior, o perfil é um pouco mais diferente, né? Por isso até que tem mais investimento. Então, tem que ter muita cautela, não se prender muito à divisão 1 ou divisão 2. Como eu falei, a divisão 1 não é sinônimo de escola melhor do que 2 e 3, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, a média de UTR que os treinadores americanos procuram no masculino é por volta de 12, 11,8 para cima, tá? No feminino, a média fica ali de 9 para cima. Abaixo disso, acaba ficando um pouco mais difícil de conseguir opção em divisão 1, porque eles são um pouco mais criteriosos com relação a resultados, tá? Então eu falei da liga da NCAA, agora tem a segunda liga da NAIA, tá? Que é uma divisão um pouco menor, tem algumas regras diferentes, tem bem menos universidade dentro da NAIA. E a terceira liga é a Junior College. E a Junior College eu gostaria de investir um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Tem muita gente que me questiona, vale a pena ir para a Junior College, elas são boas, elas são fracas. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. O ensino americano, os 2 primeiros anos da universidade, academicamente falando, tá? Eles são básicos. Então, são matérias que todo profissional, que todo estudante precisa aprender, precisa ter conhecimento. Então, eu quero fazer economia e o Joãozinho quer fazer marketing, o nosso início é igual, né? Todo mundo precisa fazer alguma matéria relacionada a inglês, todo mundo precisa fazer alguma coisa voltada à matemática, talvez a sociologia ou psicologia. Então, esse início é igual. Por que eu estou explicando isso? Porque a Junior College, imagina que é uma universidade que só oferece esses 2 primeiros anos básicos. Então, quando um estudante vai para a Junior College, ele faz 2 anos básicos, depois ele transfere para uma universidade de 4 anos, mas só precisando fazer mais 2 nessa segunda universidade. Então, ele faz 2 anos na Junior College, 2 anos na universidade e se forma com o diploma da segunda escola e ninguém vai nem saber que ele fez a Junior College antes, tá? Talvez vocês me perguntem, se tem que fazer essa transferência, por que eu vou para uma Junior College, né? Então, tem 3 possíveis motivos, tá? O primeiro deles, a parte acadêmica. Às vezes eu trabalho com estudantes que não têm um desempenho acadêmico tão bom aqui no Brasil. Ou foram mal na escola, ou não foram bem nas provas de inglês. Bom, o que eu posso fazer como um caminho alternativo? Ao invés desse estudante ficar no Brasil mais um ano, talvez, se preparando, ele pode ir para a Junior College porque eles têm requerimentos acadêmicos mais flexíveis. Então, só para vocês terem uma ideia, eles não pedem um SAT. Então, quando a gente tem mais flexibilidade, isso abre um leque de opção, né, para pessoas que não têm um perfil acadêmico tão alto. Quando essa pessoa faz a transferência para uma universidade de 4 anos, o que aconteceu aqui no Brasil em termos de colégio, de SAT, de TOEFL, não é mais avaliado. A segunda universidade avalia os 2 anos da Junior College. Então, isso significa que a pessoa tem uma segunda chance. Então, eu não fui muito bem aqui no Brasil, não fiz o que precisava, mas eu recuperei isso e tive um bom desempenho ao longo dos 2 primeiros anos. Então, eu costumo chamar a Junior College de ponte. É um trampolim para um lugar melhor.
Então, se o aluno for bem ao longo desses 2 primeiros anos, ele pode transferir para uma universidade mais forte no terceiro ano do que se ele tivesse tentado ir logo de cara no primeiro ano, tá? O segundo motivo pelo qual um estudante pode ir para Junior College é a questão do tênis. Às vezes eu trabalho com atletas que não têm um nível de tênis tão bom, o que dificulta a obtenção de uma bolsa ou a conquista de uma vaga em escolas de 4 anos. Eu mando esse estudante para uma Junior College, basicamente ele ganha 2 anos de desenvolvimento no tênis e com certeza no terceiro ano a transferência vai ser facilitada, né? Ele vai ganhar esses 2 anos de aprimoramento e vai transferir para um lugar melhor do que se ele tivesse ido no começo, tá certo? E a mesma coisa aplica. O que ele fez aqui no Brasil, em termos de resultado, de ranking, de UTR, não vai ser avaliado. Eles vão avaliar os 2 anos da Junior College, ok? O terceiro ponto pelo qual um estudante pode ir para uma Junior College é a parte financeira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre custos, mas só para vocês terem uma ideia, uma universidade de 4 anos chega até a 75, 80 mil dólares por ano. A Junior College mais cara, ela custa 20 mil dólares, sem bolsa, né? Então fica muito acessível. Tem gente que tem boa nota, tem um bom tênis, mas opta pela Junior College para economizar dinheiro nos 2 primeiros anos e de repente investir mais nos 2 últimos. Um ponto muito interessante da Junior College é que muitas delas têm parcerias com universidades de 4 anos do mesmo estado. Então tem gente que tem um perfil muito bom em todas as áreas, mas não foi suficiente para entrar na escola X. Então a pessoa monta uma estratégia. Bom, aquela é a escola dos meus sonhos, mas hoje eu não tenho perfil para entrar. Eu vou buscar uma Junior College que tenha parceria, eu vou fazer 2 bons primeiros anos e depois a minha transferência ela vai ser facilitada. Então é uma questão estratégica também, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos conhecem o mestre Carlos Kirmair. O Kirmair fez 2 anos de Junior College antes de transferir para uma universidade de 4 anos. Né? Então, eu não vejo mal nenhum em ir para uma Junior College. Muito pelo contrário. Eu acho que depende muito do perfil de cada um. Tem gente que tem perfil para ir para uma universidade de 4 anos direto. Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo de amadurecimento antes de ingressar numa escola de 4 anos. E lembrando, os 2 primeiros anos da Junior College são matérias exatamente iguais a que o estudante teria numa universidade de 4 anos, tá? Não tem nada de cursinho, high school, não tem nada a ver com isso, tá? São matérias universitárias e depois da transferência precisa de mais 2 anos para se formar, ok? Vou falar um pouquinho a questão do processo de admissão, tá? Muita gente me pergunta quanto tempo demora para a gente conseguir oportunidades, né? Quanto tempo demora para eu receber oferta de bolsa? Isso varia muito, muito. Eu já consegui oportunidade de escola para atleta meu com 1 semana, em outros demoraram 3, 4 meses. Depende de uma série de fatores. Às vezes o candidato é muito forte, tem um perfil muito competitivo, onde há um interesse muito grande por parte dos treinadores, e aí há um assédio, obviamente, que facilita a negociação. Outros esperam um pouquinho mais. Tem treinador que quer definir a vida antes, ou seja, eles querem garantir os melhores estudantes, os melhores jogadores com bastante antecedência. Tem técnico que prefere esperar um pouco mais, quer ver se aparece alguma coisa melhor mais para frente. A grosso modo, quanto mais cedo o estudante está com o perfil pronto, mais cedo a gente começa o contato com os treinadores, o que é muito melhor, né? Porque hoje, por exemplo, tem um leque X de universidades buscando por atletas para agosto do ano que vem. Daqui 2 meses, esse leque vai ser menor. Daqui 6 meses, o leque vai ser menor. Então, conforme o tempo vai passando, as vagas vão sendo preenchidas e as bolsas vão sendo oferecidas. Por isso que, de novo, eu ressalto a importância de uma preparação com bastante antecedência, né? Hoje, por exemplo, eu tenho estudantes que já estão com tudo feito. Prova, vídeo, tudo pronto, e eu já estou começando a trabalhar e procurar a escola para agosto do ano que vem. Outros ainda estão no processo. O prazo limite para os estudantes que estão no terceiro ano
é o final do ano. Então, novembro, dezembro é o prazo ideal que eles têm para concluir vídeo, prova, montar o perfil. E aí a gente começa a procurar escola. Quem conseguir ter esse perfil pronto mais cedo, melhor, tá? Então a gente procurou escola, fechou na escola X e aí entra o processo burocrático, né? Aí, vamos chamar o processo de papelada, né? De aplicação na universidade, envio de documentos, a gente tem que enviar os históricos escolares, e essa segunda parte do processo burocrática, ela também pode ser um pouco lenta, né? Tudo depende do volume que os treinadores, que as universidades têm de aplicação. Então, às vezes, eles têm muita coisa para avaliar, muitos candidatos. Então, esse processo, ele acaba demorando um pouquinho mais. Algumas universidades estabelecem, olha, a resposta sobre a sua aceitação ou não vai ser no dia 1º de abril. Outros, eles têm um sistema que é progressivo, então vai mandando application, né, e eles vão tendo as respostas conforme vai passando o tempo. Então, não tem um prazo específico. Um prazo razoável é tentar definir a vida ali por volta de abril, né? Quando passa de abril do ano que o estudante vai ingressar na universidade, tem que começar a ligar um pouquinho o alerta e tem que ver o que está acontecendo, tá? Mas, a princípio, os prazos são esses. Questão de documentação, gente, históricos escolares. Por que demora o processo? Porque a gente recebe os históricos escolares em português, manda para a tradução juramentada. Depois da tradução juramentada, a gente manda para uma empresa credenciada nos Estados Unidos. Hoje, a maioria das universidades solicita que esses históricos traduzidos, eles sejam avaliados por uma empresa americana. E depois que essa empresa faz a avaliação, eles encaminham para a universidade e aí eles vão determinar exatamente como é que está aquele currículo e se vai ser aceito ou não, né? Tem todo o envio das notas do SAT, do TOEFL, então tem bastante coisa que é avaliada por parte das universidades que pode retardar um pouquinho esse processo, tá? Um ponto importante que muitos pais me questionam, tá? Depois que o aluno é aceito na universidade, ou seja, a gente mandou toda a documentação, o aluno foi oficialmente aceito na universidade. O aluno recebe uma carta oficial de aceitação e um documento que chama I-20. Esse I-20 é o documento oficial que o estudante vai na embaixada americana e solicita o visto de estudante, tá? Esse visto de estudante não é muito complicado para ser solicitado, porque tem toda a documentação da universidade, quando que o estudante vai começar os estudos, qual que é o prazo. Então tem esse respaldo mesmo da universidade, que a pessoa não é uma aventureira, um mochilão que vai para lá e não sabe se vai voltar. A parte do processo de aceitação da universidade inclui uma carta financeira. Isso é um ponto que os pais às vezes se assustam quando chega no momento. Todas as universidades americanas solicitam que as famílias providenciem comprovante de renda. Porque o que acontece? As universidades não querem que o aluno chegue nos Estados Unidos e depois de 2 meses tenha que voltar ao Brasil por falta de recurso financeiro. Então, eles querem evitar isso e pedem um comprovante. A gente tem uma carta modelo financeira, normalmente os pais levam no banco, pedem para o gerente fazer, então, basicamente diz, o fulano de tal tem tanto em conta para arcar com as despesas do filho que vai estudar na universidade tal. Isso é um requerimento, não tem como fugir. O valor dessa carta varia de universidade para universidade, tá? Tem escola que pede o valor cheio da universidade, ou seja, o custo integral, mesmo que o aluno tenha bolsa. Tem universidade que só pede o valor que vai ser pago, já computando uma bolsa. Mas é algo que os pais precisam estar prontos para providenciar, essa carta financeira, tá? Algumas outras coisas que são solicitadas antes do embarque do estudante. Formulários de saúde, né, exame médico,
tem uma série de requerimentos nessa parte de saúde que são solicitadas pelas universidades. Vacina. Então, tem uma série de vacinas que as universidades pedem, pode variar de escola para escola, então não tem um formato engessado, né? Então, às vezes, o que aplica para a universidade A não se aplica para a universidade B, mas todas as universidades vão pedir algum comprovante de vacina, vão pedir algum formulário médico e assim por diante, tá? Falando nessa parte médica, tem a questão do seguro-saúde, tá? Muitas famílias me perguntam quanto custa um seguro-saúde. Hoje a média vai ficar ali em $800, $1.000 por ano, tá? É um valor interessante. Normalmente, a gente contrata o seguro que é oferecido pela própria universidade, porque tem facilidades nas clínicas, hospitais da região ali, mas a gente está aberto para ver outras possibilidades também. Aí é questão de ver a melhor oportunidade em termos de custo-benefício. Uma outra questão importante para os pais, quanto vocês vão investir ao longo do processo de admissão, ou seja, não tem nada a ver com investimento para a universidade. Quanto que custa para fazer um vídeo de tênis, 2 ou 3 provas do SAT e do TOEFL, tradução de documento, avaliação da empresa credenciada nos Estados Unidos, pagamento da liga esportiva, né? Aí tem visto, tem envio dos documentos para a universidade, envio das notas para a universidade, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser pagas ao longo desse processo, né, de admissão. Eu vou dar uma média para vocês que vai sair por volta de 7, 8 mil reais, tá? Vai aí uma dica também para começar o trabalho mais cedo. Se o trabalho é antecipado, essas despesas elas são diluídas, né? Não precisa pagar tudo de uma vez. Se a pessoa começa um trabalho com 4 meses antes do prazo final, vai ter que pagar prova, vai ter que pagar histórico, não tem como fugir. Então, para os pais, é interessante também esse início antecipado por conta da situação financeira, né? Da diluição dessas despesas todas, ok? O estudante embarcou, né? A chegada nos Estados Unidos. Muitos pais ficam preocupados. Como é que vai ser? Eu preciso ir junto, eu não preciso ir junto? Não tem necessidade, tá? Alguns pais vão junto, não tem problema nenhum, mas não é um pré-requisito. A gente organiza toda a saída do estudante aqui do Brasil e chegada nos Estados Unidos. As universidades, elas têm alguns serviços de transporte do aeroporto para a universidade. No caso de atleta, muitos técnicos ou algum membro da equipe de tênis vai buscar. E uma das primeiras paradas, depois que é feita essa carona do aeroporto, é o Walmart. Então o pessoal me pergunta, o que levar? Só roupa, as coisas básicas, porque lá vai comprar lençol, travesseiro, cobertor, esse tipo de coisa. Então não precisa ficar preocupado com isso. Alguém vai levar, alguém vai dar esse suporte todo para o pessoal. Essa última semana muita gente embarcou e eu tive uma família, né? Os pais foram juntos com um aluno e eles falaram assim, impressionante a receptividade, né? Eu tinha uma fila de estudantes que estão no último ano da faculdade, que estavam prontos esperando os calouros chegarem para ajudar com a mudança. Então tem ajuda, né? Ninguém vai estar lá no escuro, sem respaldo de ninguém, a gente acaba organizando isso tudo daqui. Uma outra coisa que às vezes surpreende os alunos, a maioria das escolas, quando o aluno chega na universidade, é feito um teste, eles chamam de placement test, que normalmente é na área de inglês e de matemática, só que a pessoa fica assustada. Esses testes, eles são feitos para determinar que tipo de aula, que tipo de matéria o aluno vai conseguir fazer nesse início. Então tem uma prova de matemática, se o aluno vai muito bem, de repente ele já vai pular algumas matérias iniciais. No inglês a mesma coisa, porque eles não querem que o aluno esteja numa aula que seja com um nível muito superior à capacidade daquele momento. Tá? Então isso é uma coisa para o pessoal sair do Brasil sabendo. Esse placement test é perfeitamente normal, não vale nada, mas é para encaixar o aluno nas aulas mais adequadas.
Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no Academic Advisor, que é um conselheiro acadêmico. É uma pessoa que dá todo o suporte para o aluno no início, no meio, no final do semestre, para a escolha de matérias, né? Então você conversa com essa pessoa, passa o que você tem de objetivo, o que você pretende fazer em termos acadêmicos, e a pessoa te direciona. Essa aula é melhor, esse professor é um pouco mais tranquilo, e assim por diante. Então, o aluno ele tem todo o suporte acadêmico para a seleção de matérias no início lá, tá bom? Vou falar sobre um tema bem interessante para os pais, principalmente, que é a questão financeira, né? Hoje em dia, uma universidade americana, o custo vai variar entre 30 e 70, 75 mil dólares por ano. Esse é o custo integral, ou seja, sem nenhum tipo de bolsa. Independente se eu falar para vocês, olha, o custo é 30 mil ou 70 mil, eu sempre vou me referir a um pacote que inclui os estudos, a alimentação, então o estudante tem todas as refeições dentro do refeitório da universidade, a moradia é quase que requerimento obrigatório para todas as universidades, o calouro morar no dormitório, pelo menos o primeiro ano, com algumas exceções, que não é obrigatório, e todas as despesas que são relacionadas com o tênis. Então, treinamento, material esportivo, então tem uniforme, tênis, boné, corda, bola, todo o equipamento do tênis, todas as viagens. Então, às vezes um aluno mora na Flórida e vai jogar um torneio no Texas. Se for de avião ou de van, hospedagem no hotel, alimentação durante o torneio, está tudo incluso nesse pacote. Tem duas despesas que vocês têm que contabilizar por fora, que são os livros. Hoje em dia tem formas de reduzir o custo do livro, tem aluguel de livro, tem livro usado, no final do semestre o aluno revende os livros, então recupera parte do investimento que foi feito, e o seguro-saúde, que a gente já falou mais ou menos um custo ali de $1.000, tá? Algumas universidades encaixam essas duas despesas nesse pacote que eu falei para vocês, mas a maioria não. Então, quando vocês tiverem um valor fixo, olha, o valor é 15 mil por ano, vocês sabem que ainda tem o seguro-saúde e os livros. Um outro ponto muito importante, que às vezes assusta um pouco os pais. É negociado uma bolsa, né, com o treinador, então o aluno sai do Brasil sabendo qual que é o investimento. Vou pagar 15 mil dólares por ano. Sempre existem algumas taxas, tá? Eles chamam são as FIIs. E essas FIIs, elas variam de escola para escola. Elas podem variar de acordo com a matéria que o aluno fizer. Mas os pais têm que estar preparados para essas FIIs, que às vezes cai de surpresa se o pai não está bem informado, tá? Normalmente as FIIs vão variar ali de 500 dólares a 1.000 dólares. Algumas mais, algumas menos. Mas é importante sempre perguntar para o técnico uma estimativa das FIIs para já encaixar nesse valor total de investimento, ok? Forma de pagamento. Hoje em dia, a forma mais recomendada de pagamento é através de uma transferência bancária. Eles chamam de wire transfer. É a forma mais econômica, né? É muito mais barato do que, de repente, pagar com cartão de crédito, por exemplo, que tem uma série de taxas. Muito mais seguro do que o aluno ir lá e pagar em cash. Então, as universidades têm várias formas de pagamento, mas o mais recomendado é essa transferência bancária chamada wire transfer. Questão de parcelamento pode variar de escola para escola, mas a maioria permite um parcelamento de pelo menos 3 ou 4 vezes por semestre, tá? Então, de 6, 8 vezes ao ano, ok? Então, essa questão financeira é importante para os pais não terem nenhum tipo de surpresa lá na frente. Atrelado a essa questão financeira, são as possibilidades de bolsa, tá? Tem a possibilidade de conseguir uma bolsa acadêmica com base principalmente nas notas do colégio e do SAT. Dificilmente uma universidade dá bolsa acadêmica baseada no TOEFL, se bem que o TOEFL é um dos pré-requisitos para admissão, tá certo?
Desculpa. E, obviamente, tem a Bolsa Atlética, que é dada com base no nível de tênis do atleta comparado com o nível de tênis da universidade. Só para vocês terem um pouco de ideia como é que é feita essa distribuição de bolsa. Cada equipe de tênis tem mais ou menos 8, 10 jogadores. Só os 6 primeiros são considerados titulares, ou seja, jogam as competições universitárias. Então, quando vai jogar a Universidade do Texas contra a Universidade do Alabama, são 3 jogos de duplas e depois tem 6 jogos de simples. Então, o nosso trabalho aqui é tentar buscar uma universidade, um programa de tênis onde o atleta tenha nível técnico para jogar entre os titulares, porque, obviamente, a experiência é muito mais interessante, né? Ficar num time de tênis muito mais forte e sentar no banco de reserva há 4 anos, não sei se é o cenário ideal e até para a questão financeira. O reserva normalmente não tem bolsa, tem uma bolsa muito pequena, tá certo? Então tem essas 2 possibilidades de bolsa, é possível conciliar os 2 tipos de bolsa, pelo menos na maior parte das universidades. Então tem gente que, por exemplo, sai do Brasil com 50% de bolsa de tênis e 15% de bolsa acadêmica para um total de 65%. E aí a família vai investir os outros 35 mil, tá? Eu falei no início que essa questão financeira, ela também é importante, né? Então, nós trabalhamos com o orçamento de cada família, né? Mas, obviamente, que quanto maior o investimento da família, maior é o leque de opções que a gente consegue trabalhar, né? Eu vou passar uma média para vocês de investimento que os atletas têm tido ao longo do ano. No masculino, varia ali mais ou menos entre 15 e 18 mil dólares. No feminino, fica mais ou menos em 10, 12 mil dólares, dependendo do nível. Tá? Então, essa é uma estimativa, é uma média, obviamente que precisa ser avaliado todo o currículo acadêmico, o currículo esportivo, para a gente poder dar uma informação um pouco mais concreta para as famílias. Cada um individualmente, obviamente, tá? Falando um pouquinho de calendário, tá? O ano letivo americano, ele inicia em agosto, tá? E ele vai até maio. Porém, o semestre ele é bem dividido, então existe a possibilidade de um aluno começar em janeiro. O recomendado é agosto, porque é o início do ano, é um semestre um pouco mais lento, vamos dizer assim, porque a temporada do tênis, o grande volume de jogos que o atleta faz é de janeiro a maio, tá certo? Então, de agosto a dezembro é mais pré-temporada, tem alguns torneios individuais, então para adaptação de um estrangeiro acaba ficando muito mais fácil. Quem vai em janeiro chega no olho do furacão, tem que se adaptar academicamente, tem que se adaptar na questão do tênis, já sai jogando o torneio, então é um pouco mais trabalhoso, mas todo ano tem gente que vai em janeiro, mas de novo, o plano A da maioria das pessoas é começar a universidade em agosto, ok? Falando um pouquinho de opções de curso, tá? Praticamente todos os cursos que são oferecidos aqui no Brasil são oferecidos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem algumas áreas que nem tem no Brasil, porque eles especializam mais já na graduação. Só para vocês terem uma ideia, tem algumas universidades que oferecem um curso de gestão em tênis, ou seja, é um curso de graduação para alguém que de repente quer ser um treinador, que quer abrir uma academia, então eles especializam bem as áreas. Tem 2 áreas mais comuns que são procuradas, que não é possível fazer nos Estados Unidos e validar o diploma aqui no Brasil, que a maioria de vocês já sabe, que é o direito e as áreas ligadas à saúde e medicina. Tá? Então é um pouquinho mais difícil, é uma carreira mais longa, então normalmente quem quer fazer esses cursos, obrigatoriamente tem que ficar nos Estados Unidos para exercer a profissão lá, porque a validação aqui no Brasil, ela não é possível, ok?
muitos pais me questionam a questão da moradia, eu comentei brevemente a respeito disso. A gente sempre recomenda que a moradia seja feita dentro do campus, é um requerimento para a grande maioria das universidades, tá certo? Algumas escolas não exigem, Junior College, muitas não têm dormitório dentro do campus, então eu diria que é uma exceção, né? E aí a gente tem que achar um apartamento, alguma coisa próxima à universidade, com a ajuda da universidade, com a ajuda do treinador. Tá? Então a moradia, normalmente a gente organiza tudo daqui, a pessoa sabe com quem vai morar, já tem o contato dos companheiros de quarto, já começa a fazer esse contato inicial para chegar lá e já ter, né, uma certa afinidade e aí ter uma relação boa desde o início, ok? Um outro ponto que me questionam bastante é a questão do high school americano. Vale a pena? Me ajuda? Me atrapalha? Veja bem, muita gente quer ir para os Estados Unidos fazer o high school e eu sou muito cauteloso com essa recomendação pelo seguinte. O tênis de um high school tradicional, na maioria dos casos, ele não é tão forte, né? Então, na grande maioria dos casos, o tenista depender de um high school tradicional para treinar o tênis, ele vai ficar um pouco para trás, com algumas exceções, obviamente, tá? Quando o aluno me pergunta isso, eu recomendo uma academia de tênis. Vou citar um exemplo da Evert, por exemplo. Porque você tem um programa de tênis e, em paralelo, você tem o acadêmico. O tênis não é esquecido de lado. Para a questão de admissão, eu vejo com ótimos olhos o high school americano, porque o aluno já vai estar adaptado ao sistema americano. O inglês, obviamente, vai estar muito melhor do que um estudante que faz escola, né, em português. Não precisa fazer o TOEFL, é uma prova a menos. Então, tem alguns benefícios, mas não é um requerimento, né, não é uma obrigação. Não tem necessidade, na verdade. Aí é aquela questão de avaliar se o high school ele vai atrapalhar as outras áreas que também são importantes ou vai ajudar. Então aí é questão de cada um fazer a avaliação, né, de perto aí com cada filho, com cada filha, para ver se é realmente o caminho mais interessante. Gente, eu falei bastante, dei muita informação aqui para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas. Eu estou aberto a vocês mandarem alguns questionamentos aqui para mim no chat. Tá? Então, eu estou aguardando aqui se alguém tiver algum tipo de pergunta para me fazer. Hoje nós fizemos um levantamento dos números do US Open e é impressionante a quantidade de ex-universitários que estão jogando o US Open profissional. Para vocês terem uma ideia, são 47 jogadores no masculino que estão jogando entre chave principal, qualifying, em chave de dupla e simples. 47 jogadores. No feminino são 15 jogadoras, entre chave, quali e dupla. Então é um número muito expressivo, né? A gente está falando aí em quase 60, mais de 60 jogadores ex-universitários, né, que usaram a estrutura das escolas e agora estão seguindo uma carreira dentro do profissional. Então eu estou citando isso porque ainda tem muita gente que me questiona aquela situação, vou para a universidade, mas vou ter que abrir mão do tênis. Não necessariamente, né? As universidades elas oferecem todas as ferramentas, toda a infraestrutura que um tenista precisa para se desenvolver, e hoje em dia a gente tem muitos exemplos né, de atletas que foram para a universidade. O brasileiro Caruê Cel, alguns de vocês devem conhecer, é um ótimo exemplo. Ele se formou em UCLA, uma super universidade, está jogando profissional agora,
está com um pouco mais de segurança, porque tem um diploma embaixo do braço e está subindo nos rankings. Então, é possível, sim, conciliar a escola e o tênis. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que é um projeto seguro, onde você vai ter o acadêmico e onde você não precisa necessariamente abrir mão do tênis, tá? Kátia, a pergunta aqui, é possível conseguir uma bolsa no acadêmico e fazer parte da equipe? Sem dúvida, né? O tenista ele pode conseguir tanto uma bolsa de tênis quanto uma bolsa acadêmica. Eu citei no início da explicação que eu tive uma menina agora, tenista, que ela foi com 100% de bolsa acadêmica. Então tem essa possibilidade, sem dúvida, de conciliar as duas bolsas. Tem algumas universidades que têm alguns tipos de restrição, então eles vão falar ou você vai ter uma bolsa de tênis ou ou você vai ter uma bolsa acadêmica. Não é comum, a maioria vai deixar você juntar os dois tipos. O valor da matrícula, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, a matrícula na universidade, o custo vai ficar mais ou menos em $100, tá? O valor de investimento anual no masculino fica entre 15 e 18 mil por ano, no feminino entre 10 e 12, mas isso pode variar, depende do orçamento de cada família, depende do perfil do candidato que a gente está trabalhando. Surgiu mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se eu esqueci de alguém aqui, eu acho que não. Edmir, alguma dúvida? Algum comentário? Eu comentei a respeito do brasileiro Caro Excel, ele vai fazer uma das próximas palestras, eu aconselho muito que todos vocês assistam, eu acho que ele é um exemplo importantíssimo para os jovens, tem muita gente que tem dúvida, os pais ficam na dúvida, então o Caruê ele teve um perfil juvenil muito bom, né? Ele foi um atleta de ponta desde cedo, e ele conquistou uma vaga em uma das melhores universidades do mundo e seguiu jogando tênis de primeiríssima linha. Hoje ele está entre os 400 melhores do mundo, então eu realmente recomendo que todos participem dessa palestra do Caruê. Eu acho que pode agregar bastante, vocês podem tirar muitas dúvidas sobre como é o treino na universidade, o que ele tirou de positivo dessa experiência universitária agora no profissional, né? Então eu realmente aconselho muitos de vocês a participarem. William, nesses valores aproximados ali, que eu falei de 15, 18 mil dólares, é o pacote completo, tá? Então, é o estudo, a alimentação, a moradia e todas as despesas relacionadas com o tênis. As duas únicas despesas que ficam fora são os livros e o seguro-saúde. Uma pergunta aqui, para quem está no 11º ano, quando é o melhor momento para iniciar o processo? Veja bem, o ideal é começar justamente no 11º ano, no segundo ano do ensino médio brasileiro, né? Começar uma assessoria oficial, mas obviamente que essa preparação ela já pode ser iniciada com mais antecedência. Um garoto de 12, 13 anos já vai estudar inglês, já vai começar a ter um foco acadêmico, vai saber o que precisa fazer para se desenvolver no tênis, jogar os torneios corretos, né? Então essa preparação, ela vem lá de trás, né? Um pouco daquela situação que o Bocão citou na palestra dele da transição, né? Não vou dizer transição, mas essa preparação, ela começa lá atrás, não é agora do 17 para o 18 anos, né? Então quanto mais cedo essa preparação é iniciada, com certeza o resultado é muito melhor lá na frente. Tá certo? Kátia, obrigado por lembrar. Vou deixar os meus contatos aqui, tá? O meu e-mail é Christian, com CH,
Então, CHRISTIAN, Christian, arroba moonsm.com. Então, Christian, arroba MUNNSM.com. Eu vou escrever aqui no chat para vocês não terem nenhum tipo de confusão, tá? O meu celular é 489-9129-1195. 489-9129-1195. Estou super à disposição para esclarecer outras dúvidas. Vocês podem me mandar e-mail, podem me ligar. Eu sou bem acessível no WhatsApp também, tá certo? Então, estou super à disposição. Surgiu uma outra dúvida aqui a respeito do nível dos treinadores, tá? Existem universidades e universidades, né? Hoje em dia a gente tem técnicos que jogaram profissionalmente, tem o técnico da University of South Florida, há 2 anos atrás, era o Jimmy Arias. O Jimmy Arias foi top 5 do mundo, né? O John Roddick, que acompanhou o Andy Roddick, que foi número 1 do mundo há muito tempo, é o treinador de uma universidade da Flórida. Então, como eu disse no início, as ferramentas para os atletas se desenvolverem, ela existe. Tem uma super área de fisioterapia, a parte médica esportiva nos Estados Unidos é muito, muito avançada, né? Tem as universidades, dependendo do programa, tem 2, 3 técnicos, toda a parte de preparação física. Então, o outro dia eu falei com um aluno que ele falou assim, eu só não melhoro aqui se eu não quiser, porque tem tudo que eu preciso. Né? Tem tudo à disposição, tem todas as ferramentas, né? Então é uma possibilidade muito grande. Um ponto que eu ia comentar sobre o Caruê é o seguinte: eu particularmente não acredito que o Caruê estaria jogando um melhor tênis hoje se ele tivesse de repente se dedicado à vida profissional dele desde o início e não tivesse feito a universidade. Eu acho que ele estaria jogando exatamente o mesmo nível de tênis. Só que a diferença é que hoje ele tem um respaldo acadêmico, né? Ele tem um diploma embaixo do braço. Então, se amanhã ele se cansar de jogar tênis, ou se ele tiver uma lesão, ou se ele acabar o dinheiro, o investimento, ele vai ter uma alternativa muito interessante, né? Então, é dividir um pouquinho as moedas, não depositar tudo no mesmo saco. Né? Então, eu acho que acaba sendo uma decisão um pouco mais segura, tá certo? Kátia, você me perguntou se Harvard e MIT concedem bolsas esportivas. Não, eles só dão... tem alguns outros tipos de bolsa, tem bolsa por mérito, tem bolsa por necessidade, mas elas não dão bolsas esportivas. MIT é uma escola da divisão 3. Escolas da divisão 3 não oferecem bolsas esportivas, ok? Uma outra pergunta que surgiu é a respeito da premiação. O estudante, o atleta aqui no Brasil, ele pode jogar profissionalmente e ele pode receber uma premiação até no máximo US$ 10.000 por ano. Então, é muito difícil um atleta juvenil receber uma premiação desse tamanho. Mas até 10 mil ele pode receber e ir para a universidade sem maiores prejuízos. Um ponto que vocês precisam ficar atentos é a questão do prazo. Né? Ou seja, um atleta, depois que termina o colégio, ele não pode ficar no Brasil 2, 3, 4 anos tentando jogar e depois ele decide que ele quer ir para os Estados Unidos. Existe um prazo de 6 a 12 meses, dependendo da divisão, dependendo da liga esportiva, que ele pode ficar no Brasil depois de formado no ensino médio, competindo sem estudar. Tá? Isso acontece porque o americano ele acredita que o esporte tem que andar em paralelo com a parte acadêmica. Então, o atleta não pode usufruir do tempo para jogar tênis e depois tentar estudar, tá certo? Então, tem que seguir os dois em paralelo.
Questão do GPA, existe uma tabela, a gente trabalha com uma tabela que a gente converte as notas do ensino médio para a escala americana, né? O GPA, que é o Grade Point Average, que vai numa escala de 0 a 4. Nem todas as matérias entram nessa conta, são as matérias principais, né? Então, por exemplo, educação física, artes, às vezes religião, essas matérias não entram na soma total. A gente faz esse cálculo do GPA aproximado, tá certo? A liga esportiva tem um cálculo do GPA próprio e a universidade tem um cálculo próprio. Então é tudo estimativa, mas claro que é bem aproximado. Normalmente não tem tanta diferença do que a gente calcula para o que as universidades calculam ou para as ligas esportivas. Tá certo? Então, gente, eu acho que não tem mais dúvidas aqui. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Não, tem mais uma dúvida. A pergunta do Sidney: depois que o atleta já tenha fechado com uma universidade, o que ele pode ainda jogar depois de já ter saído do juvenil? Ele pode jogar profissionalmente, Sidney, ele pode jogar torneio de classe, ele pode jogar interclubes, contanto que ele respeite esse prazo. Então, para a divisão 1, o prazo é de 6 meses de torneios depois do término do ensino médio. Então, para ficar mais fácil, terminei o colégio em dezembro, eu posso jogar até julho do ano seguinte. Para a divisão 2, o prazo é de 12 meses. Não importa o tipo de torneio. Pode ser profissional, pode ser juvenil, pode ser do clube, pode ser da academia. O importante é respeitar esses prazos e, como eu falei, a premiação normalmente não é um problema, porque dificilmente um juvenil vai ganhar mais de 10 mil dólares. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, muito obrigado. Eu vou escrever aqui embaixo o meu e-mail, caso alguém tenha dúvidas. Tá? Então é christian@moonsm.com e o meu telefone é 48 991 29 11 95. Estou super à disposição de vocês para esclarecer outras dúvidas. Agradeço muito o tempo que vocês disponibilizaram para esse bate-papo. Espero ter ajudado bastante e a gente fica em contato. Muito obrigado, pessoal.